ministrar o louvor foi no Dia das Mulheres, né? E logo depois já começou a pandemia e a gente teve que ir para cada um para suas casas. E como Deus foi maravilhoso, separou um grupo nessa igreja que se levantou e falou: não, vamos fazer os cultos online, né? E começaram a fazer os cultos online. E eu agradeço a Deus pela vida de cada irmão que se dispôs a fazer isso e fazer com que a igreja, o domingo, né, o culto chegue até a sua casa de alguma forma. Então nós agradecemos a Deus por isso. E essa semana a Rose perguntou: André, você pode nos ajudar? Você pode ministrar lá na igreja? E eu fiquei muito feliz, porque eu estava morrendo de saudade de cada um dos irmãos, né? A gente sabe que alguns não podem ainda vir, estão em casa, mas vocês que estão aqui nessa manhã, que privilégio a gente poder sair da nossa casa e vir até aqui e adorar a Deus em comunidade, mesmo distanciados, mesmo de máscara. Nós sabemos que a presença do Senhor já está aqui, nós sabemos que Ele tem liberdade entre nós, nós sabemos que Ele pode tocar as pessoas que estão em casa nos assistindo agora, nós sabemos que o poder de Deus não está restrito a um lugar, não é mesmo? Ele pode alcançar aquele que tem o coração quebrantado, aquele que tem o coração contrito. E nessa manhã eu quero te convidar a ficar em pé e nós vamos agradecer ao Senhor. Agradecer porque nessa manhã é uma manhã que nós vamos celebrar a ceia do Senhor, nós vamos relembrar o sacrifício de Jesus na cruz, nós vamos relembrar aquilo que Ele fez por nós, aquilo que é a razão da nossa existência e da nossa vida, o amor dEle que nos sustenta a cada dia. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora e começar a agradecer ao Senhor com palavras, a dizer com seus lábios: Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço porque o Senhor nos alcançou. Eu te agradeço pelo teu amor que constantemente, dia após dia, tem cuidado de mim. Eu te agradeço, Senhor, pela tua companhia. Eu te agradeço pela tua palavra e as tuas promessas que se cumprem, Senhor, todas no seu tempo determinado. Eu te agradeço, Senhor, porque eu nunca estou só. Eu te agradeço, Senhor, porque o teu amor me sustenta. Eu te agradeço porque a tua graça me alcançou, Senhor, e por isso eu posso celebrar a ti. Eu te agradeço, Senhor, porque o teu
pé dia após dia. Vamos cantar Eu Te Agradeço, Deus. Pelo preço que o Senhor pagou naquela cruz. Obrigado. Nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, por essa cruz maravilhosa que hoje, nessa manhã, Senhor, nós olhamos para ela e nos relembramos e lembramos daquilo que o Senhor fez por nós, Senhor. Te adoramos. Lavou minha mente.
um Deus presente em todo o tempo, Deus Emanuel, Deus conosco, Deus que se importa conosco todos os dias da nossa vida. Senhor, e mesmo quando não merecemos, achamos que não merecemos o Teu amor, vem a Sua graça e nos lembra que não é pelos nossos feitos, mas é somente pela graça que somos salvos e somos redimidos por Ti. Nós te agradecemos por essa graça que nos alcançou. Nós te agradecemos por esse amor, Senhor, que nos alcança todos os dias. Nós te louvamos nessa manhã, te bendizemos, porque Tu és bom o tempo todo, Senhor. O tempo todo, Senhor, Tu és bom para conosco, Senhor, e nós te louvamos. Te louvamos por esta igreja, Senhor, te louvamos por cada membro, Senhor, desta igreja. Que o Senhor esteja fortalecendo o braço de cada um deles. Que o Senhor, traga à memória deles aquilo que possa dar esperança, Senhor. Renova, Senhor, a nossa fé nessa manhã, Senhor. Levanta os nossos braços, Senhor, fortes, Senhor, para trabalhar para Ti, Senhor, para Te servir na Tua obra, Deus. Para não olharmos mais para trás, Senhor, mas para seguirmos, Senhor, para o alvo, Senhor. Para o alvo, Senhor, que é Tu, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por esse momento na Tua casa. No nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Eu quero convidar o pastor Reginaldo para vir aqui à frente. Aqui, Mito, ó. Vai pegar esse aqui. Deus, para louvar a este Deus que nos ama tanto. Louvo a Deus pela presença de cada um aqui. Você continue firme, louvando, servindo e adorando este Deus. Nós vamos ter agora o nosso momento de dízimos e ofertas. Eu quero ler para você um texto da palavra de Deus que se encontra aqui em Lucas 6:38. Lucas capítulo 6, verso 38, é um texto conhecido. Dai e dar-se-vos-á. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes pedido, vos medirão também. Esse é um texto lindo que fala de dar. É coisa muito boa a gente dar. A melhor coisa é dar do que receber, a Bíblia diz. E aqui a Bíblia diz: na medida em que nós damos, nós recebemos. Boa medida, recalcada, transbordante. Essa transbordante só vem de Deus. Deus é que nos abençoa de forma transbordante. Mas quando a gente dá, a gente vê que a pessoa fica feliz e fica grata a Deus. Quando a gente ajuda uma pessoa, ela se enche de gratidão e fica feliz. E a gente agradece a Deus porque participa também. Então esse é o momento de nós darmos ao Senhor, devolvermos a Ele nossos dízimos, entregarmos a Ele as nossas ofertas. Então, se você veio preparado, esse é o momento para os membros da igreja. Você que nos visita, fique à vontade. Mas esse é o momento para os membros desta igreja. Vamos louvar o Senhor enquanto isso é dada a oportunidade. Aleluia. Vamos louvar o Senhor, te louvar e te agradecer. Te louvar, te agradecer. Tantas formas e expressões. Realizar os sonhos, o teu amor.
Nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus os dízimos, as ofertas. Quero lembrar os irmãos para continuar orando pela Irmã Santíssima, pela sua filha Solange também. Ontem a minha cunhada também me ligou, a Cristiane, casada com meu cunhado Jó. O pai dela chama-se Edinaldo Amorim. Ele está internado, está entubado e está com o Covid. E ela diz que o estado dele é gravíssimo. Então vamos lembrar de orar pelo seu Edinaldo Amorim. Vamos nos lembrar de orar também pela irmã Rose, que não pôde estar conosco hoje de manhã, que também teve que ir ao hospital. Irmã Marilac, irmã Mônica, irmão Glauco também está se recuperando, né? Vamos continuar orando. Irmã Francisca, vamos orar pelo Edivaldo também, para que Deus possa estar à frente cuidando desses queridos. Amém? Vamos fechar nossos olhos, irmãos, e vamos orar. Deus, nós glorificamos o Teu nome, Deus, porque nós servimos a um Deus de grande amor. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de podermos participar do reino do Senhor, com nossos bens, com a nossa vida. E agora queremos colocar diante de Ti também, para esses irmãos que estão passando por lutas, ó Deus, mencionados aqui. São irmãos, amigos, queridos nossos, ó Deus, que nós queremos apresentar ao Senhor, para que eles neste momento, Pai, sintam a presença do Senhor. Toca, Pai, naqueles corações, dando a eles, Pai, a paz de Jesus. Livra-os, ó Deus, dos incômodos, das dores, da enfermidade, e abençoa-os, ó Deus, com a sua maravilhosa graça, com a sua bênção da salvação, com a bênção, Pai, do Teu conforto, da paciência que eles precisam para este momento de tratamento. E abençoa, Pai, cada medicamento, cada médico colocado diante deles, ó Deus, que sejam instrumentos do Senhor. Nós te pedimos, Deus, agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, irmãos. Que bom que você veio, que você está aqui conosco para mais uma manhã de culto e adoração ao nosso Deus. Hoje, depois da pandemia, né? Pois começou o momento aí de distanciamento, é a primeira vez que nós estamos na casa de Deus para celebrar a ceia do Senhor. É um momento muito alegre, feliz, é um privilégio, é uma bênção de Deus podermos estar na casa dele para celebrar, para cultuar, para adorar esse Deus. Obrigado pela presença de cada um que está aqui conosco, todos são muito bem-vindos. Eu quero ler com os irmãos um texto que vai servir de base para a nossa meditação nesta manhã, que se encontra em Lucas capítulo 15, versos de 20 a 24. Lucas capítulo 15, versos de 20 ao 24. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Até aqui, que a palavra do Senhor possa falar aos nossos corações mais uma vez nesta manhã. O maior amor do mundo. Quem é que tem o maior amor do mundo? É o Senhor, nosso Deus, não é? Todos nós gostamos de ser amados. Como é bom ser amado, como é bom amar as pessoas, como é bom experimentar o amor das pessoas, o amor de um irmão, o amor de um amigo, o amor de um familiar.
é algo maravilhoso. Este capítulo 15, ele contém 3 parábolas. E da segunda para a terceira, Lucas faz a transição com uma palavra: e continuou Jesus. Continuou o quê? Do que Jesus estava falando. Qual era a mensagem dessas parábolas? A mensagem era uma só, irmãos: a dispensação da graça e da compaixão de Deus. Era a demonstração do grande amor de Deus para conosco. Como é o amor de Deus para com todos nós. E a história do filho pródigo é uma narrativa. E Deus começa contando uma narrativa de algo que talvez Jesus conhecesse bem. Talvez essa família com 2 filhos era uma família real, provavelmente alguém que Jesus conhecia muito bem. E aqui Jesus está demonstrando todo o seu amor, toda a sua compaixão, não é? Por pessoas que estavam perdidas. Se você ler no início do capítulo 15, esses 2 primeiros versos demonstram bem qual era a preocupação, o propósito de Jesus. E aproximando-se Jesus dos publicanos e pecadores e aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E o verso 2 diz: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. A preocupação de Jesus era o amor pelas almas perdidas. Ainda que as pessoas estivessem falando, ainda que as pessoas estivessem comentando, né? Ainda que as pessoas estivessem criticando, Jesus tinha compaixão, Jesus amava muito o perdido. Eu quero destacar alguns pontos desta parábola do filho pródigo para servir de reflexão para nós neste dia do Senhor. Primeiro é a realidade daquela pessoa que vive longe do amor de Deus. Qual é a realidade de alguém que vive longe do amor de Deus? O que nós vemos aqui, irmãos, é que tudo que aquele jovem desejou foi viver e satisfazer seus próprios desejos. Aquele jovem só pensava nele, aquele jovem era egoísta, aquele jovem não se preocupava com Deus. E olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que dissolutamente dissipou todos os seus bens. Dissipar os bens é o contrário de ajudar. O que a Bíblia diz é que aquele moço pegou todos os seus bens, toda a sua riqueza, ao invés de ele ajudar, dele fazer aumentar, a Bíblia diz que ele desperdiçou. Ele perdeu, começou a perder todos os seus bens. Começou a desfazer de tudo que ele tinha, sem nenhuma preocupação. Como nós precisamos, irmãos, estar atentos com tudo que nós temos. O que nós temos não é nosso. O que nós temos é de Deus. Está emprestado para nós. Nós estamos só cuidando, só administrando. E como há grande responsabilidade para nós com aquilo que nós temos. O seu corpo não é seu corpo. Seu corpo pertence a Deus. A sua mente, seus pensamentos, eles pertencem ao Senhor. A nossa saúde, tudo que nós temos, tudo que nós somos, é de Deus, pertence a Deus. Foi Ele quem nos deu. Foi ou não foi? Você tem convicção de que o que você tem foi Deus que deu? Ou você acha que você conquistou pela sua sabedoria? Ou você acha que você conquistou porque você estudou demais, porque você tem forças? Tudo que temos foi Deus que nos deu. E a Bíblia diz que aquele
jovem dissolutamente gastou todos os seus bens. Quando a gente lê o versículo 30, o irmão mais velho diz que ele desperdiçou tudo que tinha com as meretrizes. O pecado está em gastarmos aquilo que nós temos sem o direcionamento de Deus. Tudo que vamos fazer, nós precisamos pedir o direcionamento de Deus. Corremos grande risco de sofrermos, de perdermos os bens que temos, se não pedirmos o direcionamento de Deus. Talvez aquele jovem está lá em Roma, está em Alexandria, né, aquelas cidades famosas, Corinto. A Bíblia não diz para onde ele foi, mas a Bíblia diz que vivendo longe da sua casa, longe da direção do seu pai, longe da orientação da família, ele desperdiçou tudo o que tinha. O mundo é cruel. Aquele jovem não conhecia o mundo. Tem pessoas que às vezes acham que conhecem o mundo, mas o mundo é cruel. E a Bíblia diz assim: o mundo jaz no maligno. Satanás está atuando no mundo para destruir, para afastar as pessoas de Deus. Será que você sabe qual é a razão da sua existência? Por que é que você veio ao mundo? Você sabe o que é ser uma nova criatura em Cristo Jesus? Você sabe o que é esperar no Senhor? O que é viver no Senhor? Aquele jovem achou que sabia, mas a Bíblia diz que ele perdeu tudo. Muitos estão perdendo tudo porque não sabem o que é viver a imagem e semelhança de Jesus. A Bíblia diz que nós somos feitos à imagem, fomos transformados à imagem e semelhança de Jesus, para vivermos esta vida que agrada o coração de Deus. Um dia, aquele jovem prestes a morrer, a Bíblia diz que ele desejou comer a comida dos porcos. E eu lembrei, irmãos, quando a gente morava lá no interior, que criavam os porcos, e alguns porcos eram criados com lavagem, resto de comida, né? Resto de tudo que sobra. E a Bíblia diz que aquele moço perdeu tudo, perdeu os amigos, todo o seu dinheiro, ninguém ficou perto dele. A Bíblia diz que ele ficou pobre, sem nada. E diz que a fome, a necessidade dele, ele estava tão perdido, tão longe de tudo, que ele desejou comer aquela comida dos porcos. Como você tem vivido? Será que você tem buscado entender que longe de Deus a vida é mais difícil? Longe de Deus os impossíveis são inalcançáveis. Com Jesus a Bíblia diz que tudo é possível. Com Jesus a Bíblia diz que a gente alcança os nossos sonhos, até aqueles inatingíveis. Deus pode abrir portas, Deus pode fazer milagres. Então vale a pena vivermos pertinho de Jesus, fazendo a vontade de Deus. Uma outra coisa que a gente vê nesse texto aqui, que eu achei interessante, é que o arrependimento é uma arma poderosa contra o pecado. O arrependimento é uma arma poderosa contra aquilo que não agrada ao Senhor. A gente acompanhando a história aqui, felizmente esse moço, a história dele foi mudada. Felizmente chegou um determinado momento que a Bíblia diz que ele caiu em si, né? No verso 17, a Bíblia diz que aquele moço parou e pensou, e ele caiu em si. Ele começou a pensar na vida que ele tinha, na possibilidade que ele tinha lá junto com o pai, no conforto que ele já viveu junto com a família. E ele começa a pensar, olha aí no versículo 17, o que a Bíblia diz? Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome?
Aquele moço chega a um momento que ele, graças a Deus, irmãos, que ele não perdeu essa esperança, a fé, a confiança, né? A lembrança de que lá na casa de meu pai há algo melhor do que aquilo que eu estou vivendo. Aquilo que iludia, aquilo que enganava ele, passou, foi embora. Os bens que ele imaginou que poderia trazer a ele a verdadeira felicidade, acabou, passou. Tudo se perdeu, e agora ele pôde pensar: como é que eu era na casa de meu pai? Jesus está falando aqui, irmãos, como é a vida na presença de Jesus. Ele fala aqui: havia abundância de pão na casa de meu pai. E é o que acontece na presença de Jesus. Ele diz: a abundância de alegria, nada vai faltar, e se faltar, Deus vai ajudar. Será que você algum dia já virou as costas para o Pai, tentando viver a vida de acordo com a sua direção, de acordo com o seu querer, achando que você pode alcançar os seus alvos, os seus sonhos, sem a ajuda do Senhor? Tem muita gente vivendo assim, achando que pode atingir seus objetivos aqui na terra, ser feliz, sem a presença de Jesus. Não é possível, né? Jesus diz assim: aqueles que ouvem as suas palavras, mas não praticam, são pessoas insensatas, que constroem suas casas sobre a areia, e caiu a chuva e transbordou, e os rios, e sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Como nós precisamos dar ouvidos à palavra de Deus. A gente tem que estar o tempo todo lendo a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus. Você que está ouvindo a palavra de Deus nesta manhã, precisamos ser ouvintes praticantes, né? Aquele que ouve e não pratica, Jesus fala assim: é como um insensato que constrói uma casa sobre a areia, e vem o vento e vem a chuva. A Bíblia diz que aquele jovem chegou a um determinado momento que ele caiu em si e arrependeu-se. Coisa boa é o arrependimento. Você tem dificuldade para pedir perdão, para se arrepender? Como é maravilhoso quando você se arrepende, quando a gente entende que fez algo errado, é maravilhoso. O arrependimento está dizendo para a gente: olha, você entendeu que fez algo errado, você entendeu que não deveria ser assim. O conforto da casa que aquele jovem deixou era um curso natural da vida de alguém que está vivendo uma vida normal. Como posso abandonar, deixar, virar as costas para Deus? É anormal, é lutar contra o natural de Deus. A Bíblia diz que aquele jovem abandonou, mas a Bíblia diz que ele se arrependeu. Ele viu que fez algo errado, e ele agora, medita, pensa naquilo, na besteira que ele fez, foi uma grande besteira largar a casa do pai, e ele agora se volta. Tem uma definição de arrependimento que diz assim: é a melhor prova de que se aprendeu com o erro. Quando você se arrepende, é a melhor prova de que você aprendeu com aquilo que fez errado. Porque no arrependimento há conversão. Você estava indo para um lado e agora você vai para o outro. E há uma mudança espiritual, há uma mudança de caráter, há uma mudança na sua vida de uma forma geral. Há uma transformação na sua vida intelectual, moral e espiritual. Então vamos entender que arrependimento é algo maravilhoso contra o pecado, é algo maravilhoso contra aquilo que não agrada o coração de Deus. Por último, que a gente vê aqui é que o Senhor ainda espera a todos nós de braços abertos. Deus continua a esperar você. Talvez você ainda não se voltou para o Senhor,
Talvez você ainda não está servindo a Deus como deveria, e o amor de Deus continua. Deus sempre dá a nós, sempre Deus vai dar a nós uma segunda oportunidade. E para este jovem aqui que se arrependeu não foi diferente. Deus não acusa a gente, Deus não aponta para o nosso pecado. A Bíblia diz que aquele pai estava de braços abertos, esperando o filho. A Bíblia diz que quando o filho volta, quando o filho decide voltar para a casa do pai, ele começa a caminhar. A ideia que se dá é que o pai viu ele primeiro, e o pai de braços abertos corre ao encontro e cobre aquele filho de beijos. Aqui, irmão, simbolizando o amor que Deus tem por nós. Aquele pai estava lá, né? Talvez quantas vezes aquele pai olhou para aquela estrada, para aquele caminho: será que o meu filho ainda está vivo? Como é que ele está? E o pai tinha esperança da volta daquele filho. O pai estava esperando aquele filho. E quando o filho volta, a Bíblia diz que o pai corre cheio de amor para encontrar com aquele filho. E a Bíblia diz que o filho tinha feito um plano: chega lá, eu vou falar com teu pai, né? Quando ele saiu, ele falou: pai, me dá. Mas agora quando ele volta, a expressão dele é: pai, me faz. Olha a diferença, irmãos, a expressão. Quando ele vai sair de casa, ele fala: pai, me dá a parte da herança que me pertence. Mas quando ele chega lá, ele tem um plano que ele faz, ele fala: vou falar para o meu pai, faze-me como um dos teus servidores, faz como um dos teus escravos, como um dos teus trabalhadores, isso me basta. Veja como é que ele mudou, como é que ele foi transformado. É assim que nós voltamos para Jesus. A gente só volta bem para o Senhor, a gente só realmente experimenta todo o amor de Deus quando a gente volta assim: Deus, faz de mim uma nova pessoa. Quando a gente volta para Deus arrependido: Senhor, eu errei, me perdoa, transforma a minha vida. E na festa, aquele pai fala assim: vamos fazer uma festa porque este meu filho estava perdido e foi achado. Esta era a nossa condição. Um dia nós estivemos perdidos e Deus nos achou, e Deus falou: vem, muda a sua vida, eu morri por você, eu fui até a cruz por amor a você, eu ressuscitei por amor a você, eu derramei meu sangue lá na cruz por amor a você, vem, me aceita. E nós aceitamos, e nós pedimos perdão, e nós reconhecemos a nossa condição. A Bíblia diz que aquele moço reconheceu que ele estava perdido, e ele falou: pai, faze-me como um dos teus trabalhadores. Será que você está orando a Deus: Senhor, faz de mim aquilo que o Senhor bem quer, usa-me, ó Deus, como o Senhor quiser? Efésios 3, no verso 20 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Esse Deus do maior amor do mundo faz muito mais do que a gente imagina. Infinitamente mais Ele pode fazer do que aquilo que nós pedimos e também daquilo que nós pensamos. Deus pode nos dar infinitamente mais do que a gente imagina. É assim que é o nosso Deus, é assim que é o amor perdoador do nosso Deus. Por isso que é o amor do mundo, e a Bíblia diz que quem tem maior amor do que este, de dar a sua vida por alguém. Você está disposto a viver esta comunhão plena com o Senhor? A nós cabe falar desse amor. Vamos sempre falar do amor de Jesus, de como Ele nos ama. A Bíblia diz que aquele moço recebeu vestes novas, ele recebeu um anel no dedo, ele recebeu sandália nos pés. Estes aparatos, irmãos, era algo de alguém que realmente retornava para a família e readquiria toda a sua condição de filho. É assim que Deus faz conosco. A gente estava perdido no pecado, longe de Deus. Deus nos traz para Ele e nos dá a herança dos céus, e nós passamos a ser herdeiros com Jesus da glória. Não tem restrição. Deus
Deus nos chama e Ele nos dá tudo aquilo que é de direito de um filho de Deus. O céu, a vida eterna, o perdão, a graça, a bênção de viver para sempre, eternamente na glória com o Senhor. Aquele moço passou a tomar parte de tudo na casa de novo, por causa do grande amor daquele pai. Deus fica alegre quando um pecador se arrepende. Aquele texto lá da Bíblia, né? Lucas 15:10 diz: Deus fica alegre quando alguém se volta para Ele por causa do seu grande amor por nós. Sabe por que Deus fica feliz? Porque Ele nos ama muito. E quando o pecador se arrepende e se volta para Ele, a Bíblia diz que há uma festa nos céus. A gente faz algo aqui na terra que produz alegria na eternidade. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que tem o maior amor do mundo, e Ele está interessado em você, e Ele continua demonstrando esse amor por você. Vamos orar nesta manhã, agradecendo a Deus pela nossa salvação. Vamos agradecer a Deus por este tão grande amor. Ninguém ama a gente como Deus ama. Ninguém ama a nós com o amor de Jesus. A Bíblia diz que Ele vem lá do céu da sua glória, Ele desce ao mundo, Ele é humilhado, Ele é perseguido, Ele é judiado, a Bíblia diz que Ele era entre os homens um dos mais odiados, era alguém que nós não fazíamos caso dele. Foi assim que Ele viveu no nosso meio, mas Ele veio amando, amando, amando. E quando a gente crucificou o Senhor, a Bíblia diz que Jesus falou assim: Pai, não lhes imputes este pecado, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Esta é a realidade. Longe de Deus a gente só faz loucura, mas o amor de Deus continua disponível para nós. Vamos fechar nossos olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, que privilégio estarmos na Tua casa louvando ao Senhor. Recebe o nosso culto, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. E agora, Pai, nós te pedimos que este Teu maravilhoso amor, este Teu poderoso, grandioso, infinito amor, que continua, Deus, sendo derramado sobre nossas vidas sem a gente merecer, nós queremos te dizer muito obrigado, Deus. Recebe a gratidão do coração da sua igreja. Perdoa nossos pecados, Deus. Perdoa as vezes que fazemos coisas que não agradam ao Senhor. Obrigado, Deus, porque o seu amor nos permite viver o seu perdão. Todos os dias, Deus, como é maravilhoso nos sentimos perdoados. Como é maravilhoso, Deus, sentimos a Tua paz, a Tua compaixão, Senhor. Obrigado, Deus. Nós te agradecemos por tão grande dádiva. Nós te agradecemos, Deus, por tão grande amor por nós. Nós te pedimos por estas bênçãos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar em pé no seu lugar, fechar os seus olhos, e nós vamos cantar sobre a maravilhosa graça de Deus. Graça a Deus, quando tudo em mim era incerto e os meus olhos já não viam suas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração.
nós agradecemos a todos aqueles que estão assistindo da sua casa. Que a graça do Senhor possa alcançar o seu coração nessa manhã. Que o amor dele possa encher a tua vida de paz e alegria, no nome do Senhor Jesus. Amém?